Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, e bom dia para o dia de amanhã. Nós estamos no 8º domingo do tempo comum e a gente nem se dá conta, mas seria o tal domingo de carnaval, né? Nós não estamos num tempo assim de festejos, temos que nos cuidar ainda com a pandemia. E aqui em Petrópolis, muito menos festa se deve fazer, porque nós estamos ainda de luto por mais de 250 mortos e desaparecidos. E temos muita coisa a construir e também manter essa solidariedade. Então vejamos o que a palavra de Deus, escolhida para o dia de hoje, ela nos diz. Então vamos ler a primeira leitura, que é do livro do Eclesiástico. É um dos livros chamados sapienciais, ou que contém pensamentos de sabedoria. Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode uma peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo é um salmo de agradecimento, um salmo de louvor. Apesar de toda a tristeza, a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. Podemos ter perdido parentes, filhos, pais, avós, mas nós temos a esperança e agradecemos pelo dom da vida que nós temos e pelo dom também da vida de nossos parentes e amigos falecidos nessas enchentes de Petrópolis. Leiamos também a segunda leitura, que é da carta aos Coríntios, a continuação e praticamente a conclusão daquela pergunta que os coríntios fizeram a Paulo. A gente crê, diziam eles, que Cristo ressuscitou, mas para nós não existe ressurreição. Vejam o que ele nos diz. Irmãos, este ser corruptível, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que as vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura do Evangelho de São Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo,
Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más de seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno comentário. Como sempre, nesse tempo comum, há uma ligação entre a primeira e a segunda leitura. A primeira leitura gira em torno... O pensamento, no fundo, tem uma ligação com o texto do Evangelho que acabamos de ouvir. Então, ele fica na questão do uso da palavra. Os livros sapienciais, eles têm muita crítica sobre o uso da palavra. Essa crítica também aparece nos próprios salmos, na oração que está na Bíblia, nos 150 salmos. Quer dizer, não são as palavras que nós falamos para Deus que vão agradar. Deus olha sempre o nosso coração. Se as palavras que nós falamos correspondem àquilo que nós cremos e fazemos. Então tem muita coisa que no fundo é palha, não é? O que aparece nas conversas e falas, né? Pois é no teu falar que o homem, que a pessoa se revela. Evidentemente aqui também a gente pode fazer considerações sobre, por exemplo, o que os pais ensinam aos filhos. Como ensinam? E eles, o que ensinam, dão também o bom exemplo? É uma pergunta que fica. O Evangelho de hoje, ele continua o sermão da planície do evangelista São Lucas. E aqui se diz que Jesus contou uma parábola, né, aos seus discípulos. Na realidade, parábola é sempre uma comparação. No caso da parábola, aquilo que a historieta que Jesus conta, ela corresponde a maneiras de comportamento do ser humano, das pessoas, isto é, nosso, boas ou más, prudentes ou imprudentes, algo que nós podemos sempre melhorar no nosso relacionamento. Então, no início, ele fala, no fundo, quando se critica a pessoa que quer ser mestre, então essa pessoa, às vezes, não foi discípulo do verdadeiro mestre, isso se manifesta no modo de ser. Então, pode um cego guiar outro cego? Há uma crítica aí naqueles que queriam guiar o povo, mas não levavam para o bem, faziam sofrê-lo. No caso, os fariseus, né? Os doutores da lei do tempo de Jesus. Então, é claro, a comparação é evidente.
Um cego guia outro cego, não é? Caem os dois no mesmo buraco. Então, a quem é que a gente segue? Fica a pergunta. Porque vês o cisco no olho do teu irmão? A expressão já é bem conhecida nossa, não é? Quer dizer, na convivência entre nós, com toda facilidade nós vemos o defeito desse ou daquele, pode ser até pessoa da família, ou familiares, ou parentes, né? No fundo é um julgamento. Mas o conselho é, a gente não deve ficar olhando nos defeitos das outras pessoas, mas olhar para o próprio coração, para o próprio comportamento e corrigi-lo. E muitas vezes acontece, pode observar na gente mesmo, né? Que quando nós temos alguma coisa contra o irmão, é que nós temos o mesmo defeito que criticamos nele, no fundo, né? E a gente é um hipócrita, como diz Jesus. Tira primeiro a trave que há no teu olho, e aí você pode enxergar direitinho o que vais corrigir no teu irmão, né? Então aquela pretensão de ser mestre, né? Mestre, querer ensinar aos outros, mas a gente mesmo não faz. Uma outra comparação é sobre, isso está na primeira leitura, não é? Ele compara com uma colheita, peneira, não é? Ou então a fabricação dos vasos, que eram os utensílios que eles faziam, não eram de ferro, nem de aço, mas eram de barro. Então eram cozidos ao forno, e aí muitas vezes ou fogo muito forte, ou barro muito ruim, e quebrava o vaso. Então eles faziam um vaso novo, jogavam fora, né? E depois a árvore, né? Então essa observação, ela vale também para a nossa vida. Até mesmo nesse ano da política, das eleições, a gente não deve ficar olhando o que os políticos falam, mas o que eles fazem em primeiro lugar, né? Porque falar é muito fácil, né? É como diz a primeira leitura. Então, a árvore boa, ela dá frutos bons, né? E aí, então, também, aquela sentença final, o homem bom, o homem mau, tira a maldade do seu próprio coração, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Se nós nos guiamos pelas palavras de Jesus, pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo de tantas pessoas que nós conhecemos que são boas, não é? Então, a gente também consegue guardar no seu coração um tesouro, não é? Muitas vezes a gente diz, essa pessoa só faz o bem, não é? É isso que Deus quer. Não precisa falar muito, é preciso agir. E nós sabemos muito bem nesses dias de preocupações com a pandemia e agora com o sofrimento que estamos passando. Podemos ter dito palavras boas, encorajadoras, seja nossos familiares, fala-se de famílias até da nossa paróquia, que às vezes o casal mais velho, ele cita lá meia dúzia ou mais de familiares seus, descendentes, parentes, né, que perderam a sua vida, não é? Então, nesses momentos, a palavra de consolo, qual é? Em primeiro lugar, ajudar na necessidade. Segundo lugar, conversar com as pessoas, deixar que elas se desabafem. Há muita gente, como até um confrade comentou outro dia, que perdeu tudo, está assim como um zumbi, parece que está perdido. O que eu vou fazer com a minha vida? Minha casa sumiu, perdi familiares, como é que vai ser a minha vida? Então essas pessoas sim, precisam sempre da nossa palavra de apoio e efetivamente
Nós tivemos exemplos lindos, né? Aqui em Petrópolis veio tanta doação, sobretudo de roupas, né? Calçados, que não tinha mais lugar onde guardar, né? Então a gente diz, não dá mais para receber, onde vamos se guardar? O que faltou, talvez, é mais voluntários para fazer a separação rapidamente, para poder encaminhar. Mas ainda é tempo. Pois é. E o que mais que nós devemos dizer? No fundo, o que Paulo diz na segunda leitura. Não só para nós reforçar a fé, mas também, digamos, perceber os valores. A gente vive, a gente observa, a gente sente, a gente sofre com as pessoas. E o que isso nos ensina? Será que Deus está falando através disso? O que Ele quer de nós? Mais amor, mais solidariedade, mais união entre nós, não só nesses momentos tristes, mas também na vida toda. Não há coisa que nós não possamos fazer de bem. Podemos falar bem, mas não palavras soltas que não representam a nossa vida, e podemos também agir bem. E a fé. Aqui Paulo fala da vitória de Cristo sobre a morte. Isso está naquele mesmo discurso dele, do capítulo, aqui nós temos o capítulo 15, sobre a ressurreição, como resposta àqueles irmãos de Corinto que estavam duvidando, mas existe ressurreição para nós? Ele disse sim. Seu Filho de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, morreu por nós na cruz, ressuscitou, o que vocês creem, nós cremos. Então essa ressurreição não é uma palavra, vale para cada pessoa, cada família. Deus olha para todos e acolhe aqueles que procuram, que sempre o procuram. Não vai forçar a ninguém, mas muitas vezes os pais rezam, suplicam, exemplos que nós vimos aí, a perda de filhos, e o casal aí, que é muito conhecido em Petrópolis, mostrava ser um pai triste, procurando pelo filho que estava em cima de um ônibus e desapareceu. Somente agora, nessa semana, 10 dias depois, o corpo foi encontrado. Então, esse exemplo de fé, de encontrar, ele tem um significado, não só porque é sua semente, é seu filho, mas porque nós cremos na vida eterna. Então, vejam a palavra aqui da segunda leitura. E Paulo diz assim: quando este corpo corruptível, esse ser, é corpo e alma, mas o corpo é corruptível, não é? Estiver vestido de glória, de incorruptibilidade, né? E o ser mortal revestido de imortalidade, então a palavra que diz a Bíblia vai se cumprir. A morte foi tragada pela vitória. Última palavra é de Cristo ressuscitado. E nós ressuscitaremos com Ele. Todos. Né? Ó morte, onde está a tua vitória? Pertence à citação da Bíblia. Onde está o teu aguilhão? Aguilhão, aquilo que sempre cutuca a gente. A gente também fica pensando, afinal de contas, que sentido tem a vida? Para onde a gente vai? O que nos aguarda? É o que a fé nos diz aqui, a crença na ressurreição. E o último conselho para nós todos é: portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? É que ninguém dos filhos de Deus, das filhas de Deus, se perca,
como dizia Jesus, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Todo sofrimento não é vão. Ele será coroado da vitória da vida sobre a morte também em cada um de nós. Que assim seja.